Fala pessoal, hoje o podcast Uma Dose de Esperança. Olha que tema é esse, todo mundo precisa de esperança e hoje a gente está aqui entrevistando duas feras. Os caras são muito positividade, cara, os caras são muito sobriedade, eu estou convivendo com eles, é uma alegria, é o Márcio Galhaço e Serginho Rondijakoff. Bem-vindo pessoal, e aí? Valeu Sandrão, obrigadão, tamo junto aí, mó prazer. É isso aí, Sandro. Um beijo, galera. Tamo junto. E aí, só na positividade, né? Todo mundo que acompanha a gente aí nas redes sociais sabe, né, que o quanto a gente está se dedicando para a recuperação. Recuperação, recuperando a ação. E para isso, a gente precisa de motivação, um motivo para a ação. E todos aqui estão felizes, vivendo assim, lógico, que todo mundo tem as suas dificuldades, mas vivendo no futebol e dando mergulho no mar. Conta aí, Marcinho. É muito bom, né? Você tá acordar cedo, poxa, você tá aquela energia, né? É muito bom mesmo, certo dia fica muito diferente, né? Ou daquela você tá energizada, né? Com futebol, aquele banho de mar. Muito bom mesmo, pô, você faz muito bem, sabia? De verdade. Você acorda com galo, Marcinho? Eu acordo com galo 4h30 da manhã. Aí, ó. Muito bom, mas faz muito bem, sabia? Muito bom mesmo, muito bom. Depois daquele tá fazendo mergulho, muito bem, né? Muito bom, muito bom. Você não tem preço, entendeu? É verdade. Muito bom mesmo. E você, Serginho? Às vezes eu fico meio ressabiado, né? Meio assim, relutante, né? Acordar cedo pra ir pro futebol, mas é gostoso, vale a pena. Depois quando vê o sol raiando, dá aquele mergulho logo quando chega, antes da aula, é maneiro demais. É bom, depois ver a praia enchendo, as pessoas caminhando, né? Terceira idade, todo mundo passeando com cachorro. É legal aproveitar o dia, né, cara? É importante. É verdade. Não, e o Serginho, né, ele entra no mar e para tirar ele do mar? Nada pra caramba. Fico lá fazendo a apneia. Mas faz bem, né? Certo exercício físico pra gente faz muito bem, né? Muito bom mesmo. Poxa, dá aquele gás, né? Pô, e Serginho, você sempre nadou bem assim, você fica horas no mar, nada bem. Não importa o tamanho da onda, né? O mar é só manter a calma, né? Não tem muito mistério. Assim, eu nunca peguei um mar assim de ressaca mesmo, né? Na Praia da Macumba, nem na Barra. Eu sou acostumado mais com o mar da Zona Sul. Mas é de boa, aprendi desde cedo que é só manter a calma, não se desesperar quando entra num caixote, né? Sim. Mas o problema é que nas praias da Zona Oeste, quando você entra num caixote, a onda se dá várias cambalhotas lá no fundo, né, cara? Porque não tem banco de areia. É verdade. Mas é gostoso demais. Eu já joguei polo aquático, eu aprendi a nadar na infância, joguei polo aquático quando eu era criança, então eu treinava com a equipe, então peguei um pouco de gás assim nessa época, né? Que legal. Não, e aí, pessoal, todo mundo que acompanha meu trabalho como acompanhante terapêutico em dependência química é uma profissão do futuro, porque o acompanhante terapêutico ele tem uma atenção personalizada ao paciente. É tipo um personal de academia, né? O personal fica com aquele atleta, não fica focado, com vários, focado. Isso aí. E eu estou fazendo esse trabalho de acompanhante terapêutico tanto com o Márcio Galhaço quanto com o Serginho Rondijakoff, e eles estão gostando tanto que eles querem até, de repente, né, se profissionalizar. Conta aí essa vontade aí que surgiu de dentro do coração de vocês de ser um acompanhante terapêutico, de ajudar outras pessoas, né? Conta aí, Serginho. Eu conheci vários terapeutas, né, nas minhas internações, nos meus tratamentos. Quantas internações? São várias. De 2016 para cá, em 7 anos, eu passei praticamente a metade dentro de comunidade terapêutica, dentro de centros de tratamento psíquicos. Então eu conheci vários terapeutas, pude absorver um pouco desses conteúdos de literatura azul, de narcóticos anônimos, aí tive contato com psicólogos também, que me ensinaram um pouco de terapia cognitiva comportamental, né? Eu fui observando as dinâmicas, como é que é, e terapia reeducacional emotiva, plano de prevenção à recaída. Então eu me familiarizei com essas matérias e eu tenho esse sonho, assim, queria que fosse possível, que Deus me capacitasse para eu poder tirar um certificado, né, um registro de terapeuta e começar a produzir mais economicamente, né? Também, porque aí você, ao resgatar vidas, você também tem o seu trabalho, sua renda, né? Fora que você é um ótimo ator, e dá para estar fazendo as duas coisas, ser ator e ser terapeuta, né? É importante. A carreira de ator, de modelo e de jogador de futebol são carreiras que muitas pessoas se perdem por causa das drogas, né? As drogas, elas roubam os sonhos. Eu estou com um paciente que jogava no Paris Saint-Germain, no juvenil. Quando ele ia para o profissional, as drogas entraram no circuito da vida dele e ele está internado.
Então, quando eu atendo ele, ele chora, porque ele queria estar jogando no profissional como todos os amigos dele estão jogando. Verdade. E ele hoje está internado. Então, quer dizer, a droga roubou o sonho dele. Então, isso acontece muito no futebol, nas agências de modelo, né? Que eu faço palestras também lá, e na área de atores, né? Muitos atores se perdem. Então, perdem muito tempo, né? Porque a droga, ela rouba nosso tempo, né? Ela rouba nossa sanidade mental, ela destrói mesmo. E quando você larga as drogas, você vê a nossa vida hoje. Hoje a gente está sóbrio. E a gente faz futebol, vai para a palestra espiritual no domingo, busca o espiritual poder superior, né? É, Marcinho? É muito bom mesmo. E eu sempre tive essa vontade também de, assim, de ajudar o próximo, né? Sim. Porque eu realmente sempre fui muito ajudado, entendeu? E é tipo uma certa retribuição, né? Sim. Uma restauração, uma retribuição, uma reparação, né? Eu tenho esse desejo mesmo, essa vontade, entendeu? Ajudar o próximo, assim como eu fui ajudado. É muito comum, entendeu? Isso. É. Muito comum. E hoje me despertou essa vontade, entendeu? Você me despertou esse meu desejo, entendeu? De ajudar o próximo. É. Entendeu? Muito importante até para mim essa caminhada, entendeu? É, isso aí, porque quando a gente resgata, a gente é resgatado. Verdade. Ao mesmo tempo que você está dando a mão, você também está ali. Verdade. Né? Isso vai te alimentando. Eu me lembro disso que, quando eu fiquei limpo 3 anos, eu caí num curso de terapeuta. Eu nunca busquei ser terapeuta. Quando eu vi, eu estava num curso de terapeuta. Aí eu falei assim, calma aí, eu estou num curso de terapeuta. A moça para fazer o curso precisa estar 3 anos limpo. Eu falei, hoje faz 3 anos que eu estou limpo. Ela, então se matricula. Eu fui, me matriculei, mas eu fiz o curso de terapeuta só para saber como funciona a droga no cérebro. Eu nunca imaginei que eu ia ser terapeuta. Eu me tornei terapeuta, me tornei acompanhante, e hoje eu estou despertando nas pessoas também o interesse de se formar, de repente trabalhar como terapeuta. Nada como vocês, né, que viveram na pele. Porque na época do consumo de drogas, a gente mentia muito, né? Para a gente mesmo, para a família. A gente falava, não, vou ali na casa de um amigo meu. Não, na verdade já estava tudo armado, né, para consumir. Né? Eu tive que passar por essa jornada aí de autodestruição, né, durante anos, né? Sim. E hoje me despertou esse desejo, entendeu? De ajudar o próximo, entendeu? Que eu fui muito ajudado mesmo esses anos, entendeu? Família. Foram quantas internações com você, Marcinho? 10 internações. 10 internações. 10 internações. Mas realmente eu nunca tive o desejo de parar definitivamente, né, com o álcool, entendeu? Que é o chefe da quadrilha, né? Sim, sim. O álcool eu sempre tive essa reserva, né? Era o portal, né? Era o portal. E hoje, realmente, eu soltei a ponta da toalha perante a isso, entendeu? Já não tem mais reserva nenhuma. Já sabe que não pode beber. Que a minha caminhada agora ela está sendo diferenciada por isso, entendeu? É. Né? Porque realmente eu tive que soltar a ponta da toalha, mas foi difícil essa decisão, entendeu? Eu tive que... Você gostava de beber, né, cara? Eu tive, passei por várias recaídas porque eu não aceitava a minha doença, né? Não aceitava. Não aceitava. E hoje eu tive que chegar nesse momento precioso, né, de aceitar e poder soltar a ponta da toalha perante a isso, entendeu? E hoje realmente está dando certo. É uma frase que eu sempre falo para você que está escutando: um gole é muito, 1000 goles é pouco. Então evitar a primeira dose, evitar lugares, pessoas e ambientes. Verdade. E a dependência química é a única doença que a gente vence quando se rende. Então quando a gente se rende como você se rendeu, tem que se render, você vê hoje. Mesmo. É decisão, entendeu? Que tem que tomar essa decisão mesmo, entendeu? Sem reserva, né, nenhuma. Para quem não sabe, o Márcio Galhaço, ele é primo do Bruno Galhaço, do Thiago Galhaço, que todo mundo conhece, né? São bem conhecidos aí. Foi nascido e criado juntos, né? Primo e irmão, né? Foram criados juntos, não é? Criados juntos. Não é só primo. Eu morava com a mãe deles, né? Que é a Lúcia, certa minha tia, a Lúcia, né? Galhaço. É a minha madrinha, certa Lúcia Galhaço, né? E a gente foi nascido, a gente foi para os Estados Unidos juntos. Eu que era o chefe deles, entendeu? Eu que tomava conta deles, né? Olha isso. Na ausência da minha tia, era eu que era o... Mais velho, né? Isso. Aí você levava para jogar bola, você levava para o Maracanã. Moravam no Leblon? Leblon. Certo? Laranjeiras, depois a gente foi para o Leblon, entendeu? Ah, tá. Na Zona Sul ali, entendeu? Você era o mais velho, toma conta deles. Eu orientava, eu que orientava o Thiago e o Bruno. Pô, mas foi essa infância muito maneira, entendeu? Eu tive muitos momentos bons com ele, entendeu? E eles estão felizes com a sua recuperação, né?
E hoje ele é padrinho do meu filho, certo? O Bruno, certo? E o Thiago também, né? Certo? Os dois são padrinhos dos meus filhos. Que legal. O Márcio tem 3 filhos, cara. E eu sou padrinho do Thiago. Olha isso. E o Márcio tem 3 filhos e todos campeões também, pô, um melhor que o outro, né? Mesmo. Esses estão voando, meu irmão, certo? Graças a Deus, eu tô sendo muito orgulhoso, entendeu? E essa família... Isso me dá mais motivação, entendeu? Para lutar diariamente, entendeu? Isso me dá mais motivação. E essa família deve estar muito feliz com você, né? Hoje você sabe lidar com dinheiro, sabe lidar... Como tudo. que é isso aí? Você tá alcançar esse ponto de equilíbrio, certo? Realmente não é fácil, entendeu? Né? Certo? Requer muita seriedade, entendeu? Muita seriedade mesmo, entendeu? Você tem que... Porque é assim, é tipo conquista diária, entendeu? Um passo por vez, né? E aí, eu, assim, certo, conquistei agora, certo, o meu espaço, certo, novamente, né? Sim. A minha certo, moral de pai, certo, moral de certo, marido, entendeu? Certo, resgatar meus valores, entendeu? Isso, certo, realmente não é fácil, mas para perder é fácil, entendeu? Mas para certo, reconquistar assim, certo, um passo por vez, entendeu? E hoje eu tenho credibilidade. Hoje eu tô feliz, tô tendo crédito, certo? Graças a Deus, estou muito orgulhoso, entendeu? Com a minha certo, caminhada, entendeu? Esse esporte também, certo, me faz muito bem, entendeu? Certo, futebol, certo, mãe de mar, me energiza para a semana toda, entendeu? Eu fico, caraca... Enche o tanque da positividade. Certo, não penso nem mais nisso, entendeu? De recair, entendeu? Você tá muito bom mesmo, certo? Você tá fazendo certo muito bem aí, certo, na minha vida, entendeu? Pô, você também, pô. Mas você eu aprendo é o cara com mesmo, você. de verdade. Obrigado. Eu aprendo com você, você aprende comigo, é uma troca. Um ajuda o outro, né, meu irmão? Pô, a saúde mental, você sabe, né, Serginho? Você também tá junto com a gente. Criamos um trio, né? O trio ternura do sucesso. Trio do sucesso. E você sabe que a saúde mental é uma via de mão dupla, né? Verdade. Então, assim, um ajudando o outro, não é porque eu sou terapeuta, que vocês ainda não são, mas vão se formar aí, eu vou ajudar vocês a se formarem, eu quero vocês também atendendo com pacientes, tudo. Essa nossa, assim, ideias assim que a gente tem, né? É tipo certo, uma troca de ideias, né, que a gente tem diariamente, e isso ajuda certo, mutuamente, entendeu? Certo, nós três, entendeu? Que a gente está no mesmo, né, assim, no mesmo barco, entendeu? Mesmo barco, e não importa se eu estou 13 anos limpo, você está mais de um ano já, ele está chegando a um ano agora, não importa. É o Bill, o Bob e o Poder Superior. Verdade. Essa é boa. Conta um pouquinho como que tá a sua rotina. Você nunca ficou tanto tempo sóbrio, né, cara? E sendo assim uma mídia positiva. Hoje a gente viu no Facebook, ele estava com 65 mil curtidas num post do SBT e quase 1000 compartilhamentos. Ele está com muita... E lá na Lagoa, que ele foi parado pelo cara lá, pelo amigo dele. Conta aí. Pois é, aquele rapaz é o João Paulo, né? Que ele é membro de NA, eu nem sabia, ele tem tatuado. Mente aberta, boa vontade, humildade. E realmente eu pegava praia com ele, sempre foi muito concentrado, sempre foi um cara muito assim, adulto, maduro. Nem imaginava que ele tinha passado por esse... Tinha esse episódio na vida dele, né? Que ele tinha se envolvido com grupos de muita ajuda. Sim. E ele falou, né, que muita gente está voltando a frequentar as salas depois que a gente começou a dar entrevistas, né, participar de podcasts falando de dependência química, de recuperação. Verdade. Né, falando um pouco de Sérgio é um cara muito querido, né? Eu vejo. Você vê? Pouco tempo que eu né, conheço ele assim, mas é um cara muito querido. Se o pessoal para assim, você tira foto com você, pô, o pessoal te adora. Você sempre cara? Atencioso. Você é. E quem não sabe... agradável, entendeu? Isso aí já é meio caminho andado, filho. É verdade. Isso aí. Eu sou muito grato, as pessoas ainda lembrarem de mim, né? Um personagem que eu fiz há tanto tempo, o pessoal ainda lembra, eu fico feliz mesmo. Marcou a história, marcou. A imprensa sempre, vira e mexe, estava sempre falando de mim, não deixando eu cair totalmente no esquecimento, né? Apesar de eu ter passado alguns períodos sem trabalhar. Sim. Mas... é isso. Você é um ídolo de uma geração, né? As pessoas te olham, o olho dela brilha, muda a vida das pessoas. Você vê lá, quem não está acompanhando assim desde o início, eu estou falando da Lagoa. A gente foi encontrar com o Gabriel, jogador do Fluminense, que montou um centro esportivo lá na Lagoa, com a Natália Glitter, né? Isso. Futevôlei. Fomos lá naquele futebol de mesa. Aí foi eu, o Márcio e o Serginho. E passamos ali uma tarde na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas, e o Serginho encontrou com esse amigo lá na Lagoa. Não foi nada combinado, foi o Poder Superior mesmo, né?
Foi maneiro demais, pô. Encontrei outros amigos também, né? Encontrei o Gustavo Savim, uma galera maneira pra caramba, o Leco também, que era do Zacaria. Amigo de escola, né? Amigo de escola. Pô, da hora demais, cara. Receber essa força positiva aí, a galera torcendo, vendo que eu tô melhor, né? Depois daquele susto que eu dei com a live, né? Tá recente ainda, vai fazer 1 ano. Mas é isso, Sandro. Pô, aproveitar pra te falar, então. Eu quando eu saí da Malhação, eu queria me reinventar como ator, né? Sim. E eu não queria mais ser associado àquele personagem infantil, né? Queria fazer outros tipos de papéis, mais conflituosos, mais sérios. Então eu aí eu tive essa crença, né? Que foi, assim, um equívoco, né? Na minha vida, que permaneceu por muitos anos, que eu só via as vantagens do uso, né? Eu acreditava que aquela substância ali era maravilhosa, funcional, que ela me deixava mais emocionante, mais focado, mais estimulado, mais preparado, com cognitivo melhor. E realmente eu não via as desvantagens, né? Que é a baixa no espiritual, né? Eu não via o lado, assim, de Deus, que, pô, Deus quer me ver limpo, quer me ver sóbrio, o mais puro possível. Verdade. E eu fiquei lutando contra essa realidade por muito tempo, querendo me reinventar, querendo ser uma pessoa que, assim, eu nunca precisei, graças a Deus, eu ainda, né, não precisei roubar, nem mentir, nem manipular, nem enganar ninguém para o meu uso de drogas, né? Mas, então, eu acabava que eu só via as vantagens do uso, eu achava que era, né, eficaz, eficiente na minha vida, que eu obtinha êxito nos meus ofícios, e eu fiquei permanecendo nessa por muito tempo. Eu conheci a literatura azul de Narcóticos Anônimos em 2007, na minha primeira internação, que foi no Jorge Jabe, terapeuta barata e tal. E ali, só que eu não me aceitei como adicto, né? Eu achava que não, eu não chego atrasado no meu trabalho, eu não trato mal ninguém, eu não altero a voz, eu não xingo, eu não falo palavrão, eu tenho Deus no meu coração, eu leio a Bíblia, eu vou à missa, só porque eu uso uma substância que é ilícita, eu sou dependente químico. Sim. Eu não conseguia entender dessa forma, né? E assim eu fui levando a vida por muitos anos, até que minha mãe meio que desistiu de mim, ela viu que eu ficava 15 dias sem usar, voltava, recaía, e aí ela foi para outra cidade, né? Eu ainda fiz uma novela na Record, mas vira e mexe eu recaía também. Então, aí arrumava mídia negativa, as pessoas viam que eu chegava lá numa segunda-feira depois de uma rebordose, que eu estava diferente, que eu não estava, né, com o mesmo brilho no olhar, com a mesma vibe positiva. Muda o comportamento, né? Muda o astral, muda a aura. A aura astral. Áurea. Muda. A alma fica doente. A áurea, né? E a aura. Não, mas isso não aconteceu só com você não, Serginho. Aconteceu com o Márcio, comigo. Eu também, quando eu usava, eu nem pensava que eu estava atingindo a minha mãe, que respingava na minha mãe, mas eu só queria consumir. Então, assim, não importava se a minha mãe estava doente, se meu sobrinho precisava comer e não tinha ninguém para ir no mercado comprar comida. Eu não me importava se as minhas irmãs estavam precisando de mim, se tinha alguém cercando as minhas irmãs, dando em cima das minhas irmãs, tentando agarrar minhas irmãs às forças. Eu só queria usar droga, então eu vivia para usar, usava para viver. Então eu costumo falar, né? Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Era o que eu fazia. Então eu tive 3 overdoses, cara. 3. Por que eu não parei na primeira? Fui teimoso. Eu também negava. Eu falava, pô, eu tô no controle, eu paro a hora que eu quiser. E hoje é um milagre a gente estar vivo com saúde, né, meu? Não? Milagre. E podendo estar aqui, né? Não, tem gente que não tem saúde mental, que está morando numa clínica agora e que não consegue nem somar 2 mais 2 é 4. E eu, como eu me enganava de que eu não era um dependente químico, eu me enganava de que eu usava a substância, não deixava ela me usar, então eu nunca fui muito guloso. Eu usava regularmente, diariamente, mas sempre aquela dose ali, porções homeopáticas e tal. Mas o problema era quando eu não usava. Porque às vezes eu passava um pouco do ponto, e aí chegava um dia que vamos supor, acabou a substância, eu não consegui mais, e aí, ou então no dia seguinte, quando eu tinha exagerado um pouco, aí vinha os problemas de comportamento, né? De desobediência, de falta de paciência, de tolerância. Então eu tive episódios assim disfuncionais na minha vida, de brigas, de não ser assertivo, de acabar sendo um pouco agressivo, de fazer brincadeiras de mau gosto. Na hora errada, Quando eu tava no uso, eu era um cordeirinho. Pô, perfeito ali, obediente, fazendo tudo certinho. O pessoal falava comigo, eu ia, não reclamava de nada, né? Porque eu tava usando. Mas quando eu tava sem a substância, aí que vinha o comportamento negativo que era disfuncional. É verdade. Eu me lembro que minha mãe me chamava umas 20 vezes por mês para ir para missa, né? Família toda católica, lá em São Paulo.
Sou um carioca paulistano, morei em São Paulo lá. Fui promotor, trabalhei com vendas, como corretor, como ator. E aí eu me lembro que minha mãe me chamava para ir para a igreja, né? Das 20 vezes que ela me chamava, eu ia uma. Aí eu saía da igreja direto pro bar. Então eu ia, mas eu já não aguentava contra a mais. vontade, né? Só para agradar, né? De tanto ela falar. Então, assim, o que eu percebi? Que o consumo de drogas causava um desprazer em atividades como almoçar com a minha mãe, ir para a igreja com a minha mãe, ir para o colégio do meu sobrinho, pegar ele lá. Festa junina de criança no colégio eu não ia. Eu só usava droga. O tempo todo eu escolhia a droga do que qualquer tipo de evento A gente familiar. vivia fora da realidade, né? A droga, ela sequestra o cérebro, cara. Meu cérebro foi sequestrado, né, pela droga. Então, falso prazer. Pô, minha mãe falava, poxa, seu sobrinho vai fazer 3 anos, aniversário no McDonald's. Eu ia usar droga. O garoto de 3 anos esperando o tio Sandro. Ele já me liberou perdão, eu já me entendi com ele, já pedi perdão para ele, mas esse tempo dele pequenininho até os 10 anos, 11 anos, eu perdi, pô. Isso nunca mais vai voltar na minha vida. Eu perdi. Ele, cadê tio Sandro? Eu nunca esqueci, um dia eu cheguei de uma rave, sumi por uma semana, cheguei cheio de lama, todo sujo, sem força para nada, sem comer, porque eu não tinha dinheiro, eu gastei o dinheiro com droga até da passagem. Então eu tinha que ficar na porta do metrô pedindo dinheiro para desconhecido para ir embora para casa. E aí eu cheguei me arrastando assim, Minha mãe me viu e eu não vi que ela me viu. Minha mãe começou a chorar ao me ver, andando pela rua, me arrastando. Aí cheguei na portaria e tal. Quando eu entrei, meu sobrinho de 5 anos olhou para mim e falou assim, titio, tu tá dodói? Cara, eu fiquei uma semana chorando. Só por essa pergunta que ele fez, de 5 anos de idade. Titio, tu tá dodói? Quer dizer, uma criança de 5 anos viu algo em mim que eu não via. Ele viu que o teu semblante não estava legal, né? Eu estava na negação. Quais são as características da dependência química? Negação. Você nega, não quer ver. Justificação, justifica, pior fica. Projeção, aí eu uso droga por causa da minha mãe. Eu uso droga porque eu não passei na faculdade. Eu uso droga porque eu não tenho um carro. Eu uso droga porque eu moro em São Paulo. Eu uso droga porque está chovendo. Eu uso droga porque está muito sol. Eu uso droga porque meu time perdeu. Então, projeção, manipulação. Pô, eu enganava minha mãe, pedia dinheiro para minha mãe. Quando minha mãe não me dava dinheiro, eu fazia um bilhete. Falava, mãe, ó, esse bilhete aqui foi de um traficante. Se não pagar ele, eu vou morrer. Aí minha mãe me dava o dinheiro, mas eu que fazia o bilhete. Olha o que eu fazia. Aí eu pegava o dinheiro para usar droga. Então, manipulação, enganava a polícia para subir o morro. Aí depois enganava meus amigos que usavam, porque um enganava o outro para usar mais. Uhum. Então, manipulação, mentira. Pô, mentira uma atrás da outra. Naturalidade pra gente, né? Então, por isso que eu falo, você que está sóbrio, depois de ter vivido essa dependência química, quando você ficar sóbrio, você é imbatível, cara. A lucidez e a paz de espírito não tem preço. Você é imbatível, né? Você vê a gente hoje. A gente hoje, cara, está incentivando vidas. Outra vibe. Estamos fazendo esporte, estamos na palestra, estamos dando uma volta. Estamos ajudando muita gente, né? Com esse nosso, esse nosso caminhar, né? E como que você, com que idade você começou, Marcinho? Como que foi, assim, o seu primeiro gole, como que foi? Porque eu queria saber só assim, qual foi o primeiro passo? Qual foi o gatilho que... Foi jogo? Porque eu tive problema com o jogo também, né? Acredito que seja, né, assim, você foi com 17 anos, né, que antes eu morava na Tavares Basto, ali no Catete, né, assim, na subida do morro, né? Sim. Aí eu tive curiosidade de conhecer esse baile funk, né, assim, com os amigos, né? Aí eu fui, né? E lá tinha uso de drogas, tinha tudo, né, certo? Mulheres. Sim. Aí lá, certo, me despertou certa curiosidade de ir na cocaína, né? Que eu via nego ir. Aí eu fui, aí pô, desse dia pra cá, meu irmão. Depois de que abriu a compulsão. É a doença da compulsão, né? Pô, no início era 1000 maravilhas, né? Mas depois, né, ela vai se tornando... assim, porque eu antes não vivia sem ela, entendeu? Era diariamente. Diariamente, você acordava,
E aí, com esse uso diário, né, certo, compulsivo, certo, assim, certo, eu, né, perdi, certo, namoradas, perdi várias namoradas, entendeu? Sim. Ou seja, então, mas eu comecei com álcool, né, certo, eu tinha 16 anos, né, com álcool, depois é que eu fui pra cocaína, certo, com 17 anos, entendeu? Comecei também com álcool. Aí é um prejuízo atrás do outro, mas na hora a gente não percebe, né? Não, pô, não percebe não, porque aí, ela é tipo de uma droga que te ilude legal, entendeu? Tu se acha que é o cara, entendeu? Tu acha que é o cara, pô, então, mas na verdade tá cavando seu próprio, assim, certo, fundo de poço, entendeu? Mas o vício é tão cego que a gente, né? Te deixa cego. Dispensa tudo, certo? Dispensa a família, certo? Dispensa a mulher, dispensa filho, tudo. né? Você tinha filho também? Você foi pai com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos? Hoje meu filho mais velho tá com 25. 25. E aí tem um de 21 também, e tem outro de 17, né? São 3 filhos, né? Alan, Lucas e Eric, né? Sim. E eu nunca dei certa atenção, né? Certo? Eu fui um pai, assim, certo? Um pai ausente, entendeu? Como eu fui com meu sobrinho, né? Só trabalhava certo? Em esse ramo de certo restaurante, entendeu? Né? Que é certo, ou você estava no 12 horas por ou dia. você estava trabalhando no restaurante ou você estava no consumo. Já saía de lá, já ia para o consumo, você chegava em casa já perto da hora de voltar para trabalhar. Ou seja, né, você vivia só em função do vício, entendeu? Isso aí. Escravo do vício, entendeu? Escravo do vício. O dinheiro que ganhava era só para sustentar o vício, entendeu? Isso aí. E a família nada. Família. Aí eles acham que a gente não amava eles, entendeu? É uma doença, mas não é. né? Então, não é mau caratismo. Não é que você é uma má pessoa. Desenvolvia a doença, entendeu? 90% das pessoas que usam drogas, na dependência química, tem coração bom, cara. Eu tive que arrastar a corrente por muitos anos, entendeu? Muitos prejuízos, fortunas gastadas, entendeu? Pô, eu me lembro que eu saía pro morro achando que eu tava arrasando, todo mundo olhando pra mim. Você arrumava pra ir pra biqueira, Sandro? Tomava banho, passava perfume. Passava perfume, exatamente. E aí eu chegava e ficava, tá todo mundo me olhando. Não, o pessoal tava com pena de mim. Eu achando que o pessoal tava me admirando. A gente distorce tudo, cara. Meu aniversário de 17 para 18 anos, eu passei no baile funk, é mole? Ano novo, né? Assim, isso aqui eu faço dia 2 de janeiro, né? Pô, só fui chegar em casa dia 4 de janeiro. Eu passei 4 dias lá no Chapéu Mangueira, no Leme. O primeiro baile que eu fui foi de Santo Amaro também. Primeiro morro que eu subi. Santo Amaro. Caraca. Foi o meu também. Ali que eu comecei a ser a minha desgraça. Infelizmente. Poxa, e nessa época o Bruno e o Thiago estavam fazendo um maior sucesso, não estava, não? O Bruno começou no ano de 99, né? Nas Chiquititas, né? O Thiago, ele fez uma novela aí na Record, né? Acho que foi Os Mutantes, né? Mas aí, eu sou 5 anos mais velho que o Bruno, né? E aí, a gente morava lá em Laranjeiras, né? A gente curtia muito, entendeu? Mas, poxa, assim que eu entrei nas drogas, eles, assim, se afastaram de mim, entendeu? Sim. Né? Que eu... Todo mundo se afasta da gente, né? Eu decidi a seguir um outro rumo, entendeu? Decidi e aí, hoje não tem como acompanhar, sim, entendeu? É. Eu assim, realmente que fiz a escolha, entendeu? Sim. E, assim, a gente paga um preço, né, por isso, entendeu? Sim. Deixei de conquistar, muitas coisas. Muitas coisas. Né? Que ele queria até você profissionalmente perto, né? mesmo, entendeu? Até profissionalmente, falou, né? Que ele queria você perto dele e tal, mas eles sofreram muito por mim, entendeu? Eles gostam muito de você. Gostam muito. Pô, gostam o muito. Bruninho fala, Sandro, pô, o Bigu gosta de você pra caramba. Pô. Tá todo mundo feliz hoje, né? Então, assim, passado, faz parte da minha história, entendeu? Mas eu não sou, assim, de sofrer muito mais pelo passado, não, entendeu? Não, bola antes eu sofria muito. Então, mas eu vivo mais dia de hoje, entendeu? Significou, né? De melhor maneira possível, né? Sim. Eu vivo assim, entendeu? O meu momento. Sim. O meu momento presente, que é, assim, a coisa mais importante para mim. A minha paz de espírito, sim, a minha paz, entendeu? Felicidade, com a família, de estar bem, entendeu? Isso. Essa é a minha maior riqueza. Churrasquinho. Futevôlei. Lá na casa do Thiago, espiritual. praia, entendeu? Com você, futevôlei. Palestra espiritual, lagoa. Para energizar, lagoa, isso, tudo. Isso é. Não, a gente costuma falar que é importante a gente olhar para o retrovisor, não com frequência, mas saber de onde a gente experiência, vem. Isso. A gente não pode né? Eu, assim, não me esqueço de onde eu vim, entendeu? Sim. Assim, para não voltar mais, entendeu? Porque realmente sofrimento é muito grande, entendeu? Sabe o que acontece? A gente adoece as pessoas também, quem gosta da gente. Foi nossa bom. Família. Foi bom falar isso, até
você, né, Serginho, você tem filho pequenininho, você vê a codependência, né? É dependente do dependente. Então, minha mãe me via bem, ela ficava bem. Ela me via mal, ela ficava mal. Então, a minha mãe vivia chorando e chorava fora de casa para não ser criticada dentro de casa pelo restante da família. Verdade. Então, se ela não podia chorar nem dentro da casa dela. Porque se ela chorasse dentro da casa dela, ela falava, tá chorando por quê? Se ele escolheu usar droga. Verdade. Entendeu? E aí, além disso, eu era um cara da noite, promoter, fazia festa. Era ambiente das drogas, da bebida, né? Verdade. Do DJ e tal, não sei o quê. Então, minha mãe andava pelas praças chorando, não sabia a hora que eu chegava. Eu sumia, cara. E não tinha época de celular. Não tinha isso. Eu sou de 73, então quando eu tinha 21 anos, era a Copa de 94. Ali não tinha celular. Não orelhão tinha, só, né? É, orelhão. Orelhão. Então, às vezes, era um moça... Passava de ligar se a cobrar para casa, entendeu? Ligava a cobrar. Cobrar, 90, aí, pô. Mas passava, às vezes, assim, eu ficava... Porque a gente perdia um pouco a noção do tempo. Não sei vocês, mas eu perdia. Então, eu ficava usando droga. Eu ia cansando as pessoas de casa em casa. Então, eu ia para casa de um amigo. Aí, ficava lá 3 dias. Aí, começava a brigar com ele, porque, né, a droga joga para cima, depois joga para baixo. É. Aí, eu brigava com ele e saía para casa de outro. Ficava mais 3 dias. Aí brigava e ia para casa de outro. Aí quando me dava conta, eu falei, cara, minha mãe não sabe de mim. Só que já tinha passado uma semana. Aí eu ia no orelhão para ligar, cobrar, era ela. Ai, você tá vivo? Pô, anos vivendo assim, entendeu? E eles, na verdade, acham que é falta de amor que a gente... Não é, certo? Realmente não é, Não é. entendeu? Não é. A gente quer parar, só que a gente não se vê sem a droga. É um paradoxo, entendeu? Você que é da família, que tá vendo esse podcast... Às vezes a pessoa quer parar, mas ela não se vê sem a droga. Então, precisa entender que é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Física por causa da compulsão. O corpo pede, o cérebro implora o uso de drogas. Verdade. Ele quer mais uma dose. O cérebro quer poupar energia. Então, quando você começa a ir para futebol, fazer as coisas, ele fala, fica no sofá. O cérebro quer que você fique no sofá sem fazer nada, entendeu? E usando droga. No caso da gente, nosso cérebro queria usar droga. Aí nosso corpo pede a droga. Então, por isso que a doença é física, por causa da compulsão. Ela é mental por causa da obsessão, uma frequência de pensamentos. Só uma dosezinha não dá nada. É só uma coisinha, é só uma dose. Por isso que uma dose de esperança, no caso que a gente está levando esperança para você aqui. Verdade. Então, a gente subestima, minimiza, fala, uma dosezinha. A gente fica, né? Essa dose é só para abrir o portal. Depois a gente não para mais, que a gente começou e não para. Ela é emocional, porque adoece os sentimentos. Você vê que nossos sentimentos ficam totalmente confusos. Adoecidos. E o espiritual, porque é o egocentrismo. Tudo gira em torno da gente. Verdade. Ali. Não, vem cá, não, preciso disso, preciso daquilo. Eu me lembro que minha mãe me dava dinheiro e falava assim, Sandro, vai lá comprar um pãozinho pra gente. Você acha que eu voltava com pão? Você acha que eu voltava com o dinheiro do pão? Eu sumia. Porque no pão... eu já encontrava com um cara que bebia uma cerveja, dessa cerveja era outra, e depois a saideira, né? Que nunca acabava, saideira sem fim. Não acaba nunca. Inimigo do fim, né? Inimigo do fim. Você também era inimigo do fim, Serginho? Então, era mais ou menos assim. Tinha vários dias que eu achava que eu tirava onda, que eu não era dependente químico, que eu usava a substância, não deixava ela me usar, que eu não era disfuncional, mas vira e mexe dava chabu. Dava defeito. Como fala assim na língua TTK. Dava chabu, eu acabava passando do ponto, começava a remoer muito passado. Aí, mas vem cá, você usou uma substância dessa, uma coisa cara aí. As pessoas usam isso para ficar feliz. E eu ficava só remoendo o passado alimentando mágoas, sofrendo. Entendeu? Então eu comecei a ver que aí tá tendo prejuízo, né? Então não tá sendo... Ninguém usa isso para ficar mais triste, mais com raiva e revoltado. As pessoas usam para ficar felizes, né? Num bar, conversando ali. Porque a droga potencializa, né? Para beber um pouco mais, né? Para bater o papo. A droga potencializa. Se você tá bem, você fica muito bem. Se você tá mal, você fica muito mal, né? Então, assim, dependendo do seu estado de espírito na hora, né? Ela potencializa muito. Então eu percebia isso. Me lembro que os amigos meus na época, né, que usavam droga, eles falavam assim, caraca, meu irmão, você tá usando todas no mesmo dia. Equilibra, cara. E aí me chamava, cara, me zoavam, que no meu caixão ia estar escrito, enfim, sóbrio. Ficavam me zoando. Hoje é tragédia que vira comédia. Os mesmos, né,
olham para mim e me pedem ajuda hoje, né? Mas eu era desacreditado até pelas pessoas que usavam droga comigo. Eu usava muito isolado, Sandro, porque até eu sentia que as pessoas mudavam muito o comportamento comigo quando eu estava no uso. Elas viam que meu olhar estava diferente, então elas não me encaravam, né, me tratavam diferente, então eu ficava naquele desequilíbrio, assim, sem conseguir entender por que as pessoas que até, assim, ocasionalmente, eventualmente faziam uso, mas até elas ficavam tristes quando me viam que eu tinha usado. Sim. E eu não entendia isso, eu me frustrava com isso, né, cara? Eu não entendia o porquê dessa situação, eu sofri muito com isso, aí tive épocas de eu ficar usando isolado e tal, para hoje em dia finalmente lutar contra uma possível depressãozinha que eu tenho, sim. uma falta de energia, um desânimo. Eu tenho que combater isso com boas leituras, com partilhas, né, com oração. E não com subterfúgio, uma substância artificial, né? Sim. Que é karmática, que muitas pessoas perderam as famílias, destruíram as vidas. Verdade. Por conta disso. Não, e interessante, Marcinho, que quem está vivendo o processo, às vezes não percebe o avanço. Eu mesmo recebi um feedback da minha psicóloga, que eu chegava na minha psicóloga e falava assim, o que você percebe em mim que eu não percebo? Ela, eu tô percebendo que você tá avançando. Eu falei, tô mesmo? Ela tá, Você já tá 3 anos limpo, você já tá 4, você já tá 5, você já tá fazendo faculdade, você já tá ajudando as pessoas. Eu tenho um domingo social, quem não conhece, busca aí no Instagram, @terapeuta Sandro Barros. Tem um domingo social, lá eu trabalho de graça o domingo inteiro, para servir. Eu atendo online, atendo presencial, vou resgatar as pessoas em situação de rua. Então, a pessoa que quer fazer terapia, não tenho dinheiro para pagar a sessão, vai no domingo social, né? Então, é uma forma de você pedir ajuda, porque pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria. Às vezes a gente não consegue sozinho, a gente tenta sozinho. Eu recebo muita mensagem, só hoje eu recebi mais de 5, falando, eu tentei sozinho e não consegui. Você me ajuda? Por quê que as pessoas escrevem isso para mim? Porque toda hora eu estou falando, você aí que precisa de ajuda, pede ajuda. Mas por que essa dificuldade de pedir ajuda? Vocês tiveram dificuldade de pedir ajuda? Acho que é por causa da rendição também, né? Rendição. Se render não é fácil. Não é fácil. É soltar a ponta da toalha, meu irmão, mas tem que ser sujeito homem mesmo, entendeu? Você soltou depois de quantas internações? 10 internações. 10 internações e soltou a ponta da toalha. Essa última agora que eu soltei, né? A minha reserva com álcool era muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Assim, eu sempre achei que eu poderia tomar certa cerveja ainda, né, socialmente, entendeu? Socialmente. Mas hoje eu enxergo que a minha realidade é outra, entendeu? É outra. A minha doença desenvolveu muito. Entendeu? E isso não foi fácil, não. Você aceitar, não, entendeu? Mas eu aceitei hoje, né? Assim, me sinto uma outra pessoa, né? Tô renovada. Tô reconquistando certos meus valores diariamente, entendeu? Através do meu proceder diário, entendeu? Sim. E a minha motivação hoje são meus filhos, a minha esposa, meus amigos, entendeu? Atividade física que eu faço, entendeu? Tudo. Verdade. O trabalho, né? Hoje você se rendeu, né, Marcinho? Eu me rendi. Manda uma mensagem para sua esposa aí, para sua família, Marcinho. Manda aí agora, Agora essa é o novo Márcio, né? É que tantos de vocês há anos, né? Não foi fácil a minha caminhada com vocês, não, esses anos, mas hoje eu estou renovado. Agora essa é o novo Márcio de verdade, para vocês aí. E é isso, um dia por vez, né? E é isso. Ô, Marcinho, manda pro Bruno também, pro Thiago, manda um abraço pra ele. Brunão, Thiago. Brunão. É isso aí, meu irmão. Né? Muita luta aí, para alcançar essa sobriedade, essa positividade, né, Thiagão? Tu sabe o que a gente passou juntos aí, esses anos, né? Mas hoje o Márcio aqui tá renovado, com outros propósitos, né? Hoje eu tô diferenciado, renasceu o novo Márcio. Isso aí. E aí, o Márcio é mó astral, né, não, Zé? Cara. Não, e o Márcio falando isso aí, eu me lembrei que eu sempre também relutei muito para tentar entender essa linha tênue entre a sanidade e a loucura, né? Que todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Aí eu ficava com aquela crença, mas porque aquele ator genial, aquele artista musical que eu tanto adoro, com certeza ele usa. Eu ficava, né, pensando, esse cara é muito genial, ele deve ter alguma coisa, o que ele faz? Ele tem a pedra filosofal
falo dele, alguma coisa que ele faz que deixa ele com mais carisma, com mais energia. E eu fui iludido, né, por isso, de certa forma, e não soube lidar com essas crenças disfuncionais, com mentira, com achismos, né, da minha cabeça. Isso. E aí, vendo você falar aí que você curtia com o Thiago e tal, eu pensei em falar isso, nessa linha tênue aí, porque é difícil de entender, né, cara? Eu também, eu cansei de tentar ser um usuário. Cansei mesmo, sabe? Tipo, tentei por muito tempo, né, cara? Eu conheci a literatura em 2007, né? Me foi sinalizado que não era mais para eu usar em 2007. Mesmo assim, eu fiquei ainda até 2016, quando vi minha primeira internação longa, eu ainda tinha recaídas e tal, e é difícil, né, cara? Porque realmente tomar decisão, né, a terceira tradição, que fala o desejo de permanecer limpo. O desejo de permanecer limpo tem que ser maior do que qualquer coisa, né? Então, essa crença de que, mas eu não me sinto tão preparado se eu não usar, eu me sinto meio sem energia, né? Eu tenho preguiça, eu não consigo me emocionar mais, eu não tenho mais forças. Poxa, mas tem que ser, né, cara? Tem que ser difícil mesmo, né? Tem uma motivação diária, né? Tem que buscar a tua motivação diária, entendeu? Pra permanecer limpo, entendeu? Porque a nossa compulsão, né, certo? A gente parou de usar drogas, certo? Mas ela vai para outras áreas. Ou para sexo, ou para esporte, ou para, né? Ou para os comportamentos ruins, né? Então, que às vezes o cara tá limpo. Isso. Eu tô lutando contra isso totalmente. Eu tô limpo, né? Há quase um ano vai fazer, mas me pego às vezes assim, impaciente, desanimado, sem entusiasmo. Não tô tendo aquela boa vontade de coração mesmo, né? Tô tendo a mente aberta porque praticamente, né? A gente tem que ser honesto com os nossos sentimentos, né? Com o Sandro, entendeu? Né? Se estiver ruim, Sandro. Eu tô lutando contra essa aceitação aí. Ajudar a gente. Ter a aceitação de coração mesmo, de entender realmente. Puta, às vezes é difícil o comportamento, né? É verdade. Você falou algo muito importante que eu me identifico, sobre o achismo. A gente acha que tudo vai dar certo, que a gente está no controle e que é com a gente, autossuficiência. E a gente acabou perdendo anos das nossas vidas usando droga, podendo ter qualidade de tempo, qualidade de conforto financeiro, né? Porque são vários prejuízos. É o prejuízo de consumir e é o prejuízo de deixar de ganhar também, né? Porque o tempo que a gente perde, a gente podia estar produzindo, fazendo um trabalho, com mais tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, com os amigos que a gente gosta. Eu me lembro que eu me afastava dos amigos sóbrios e eles se afastavam de mim também. Porque eu não queria andar com quem tá sóbrio. Eu só andava com quem tava doidão, porque eu era doidão, pô. Entendeu? Então a gente achava muita coisa, é muito achismo. É algo muito importante, que um dia eu estava fazendo futebol com o Márcio, você não estava ainda, né? Você estava na internação, e o Márcio querendo te conhecer, né, cara? Pô, o cara é meu ídolo, vamos, quando ele chegar, vamos levar ele pro futebol, lembra? Aí eu vi a Malhação todos os dias, cara. Ele vê. Causa. Aí conhece pessoalmente, fala, não tem nada a ver com o personagem. Pô, mó desilusão, né? Lógico que tem. Caramba, tira a foto e vai embora. Não, hoje você falou que o Márcio é o cabeção da vida real. Como que é isso? O Márcio é o cabeção da vida real, gerente do Balada Mix. Falou esse ano, já fui mesmo, coordenador de várias lojas, irmão. Márcio é sinistro, dá nó e pingo d'água. e aí a gente no futebol e tal, ele falou, cara, e o Serginho, eu falei, não, ele vai vir, eu também não sabia a data e tal. Aí um dia o Márcio chegou para mim, eu conheço o Márcio há muito tempo, né? Eu tô nesse processo aí, antes ele recaiu, eu fui lá na casa dele, tentar falar com ele, quando a pessoa recai, ela não quer falar com ninguém. Não tem aceitação nenhuma, Não tem aceitação nenhuma. Não quer saber de ninguém, entendeu? Se isola, entendeu? Já tá se sentindo culpado, né? Já tá cheio de uma panela de pressão ali, né? Verdade. E aí o Márcio, no futebol, sem você, né? Você tava lá internado, o Márcio falou assim para mim na água, depois do futebol a gente dá um mergulhinho, né? A manga terapia, come uma manga, se lambuza todo igual criança, se suja todo. Verdade. Aí eu falei pro Márcio assim, Márcio, aí vamos dar um mergulho? Vamos. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, pela primeira vez na vida, eu tô sendo honesto comigo mesmo. Tal coisa tá me incomodando. Pô, foi lindo ele ter falado isso pra mim, porque a gente precisa colocar pra fora, cara. Tem que ser honesto com os sentimentos, meu irmão. Tem que ser honesto. Isso é difícil, né? Conseguir ser ajudado terapeuticamente de verdade não é fácil, cara. Eu tenho esse defeito também, eu sou relutante pra pedir ajuda,
para conseguir verbalizar, né? A própria Leninha Wagner, conversei com ela na última sessão, ela falou, Sérgio, como eu gostaria de conseguir te ajudar, que realmente eu sou um cara difícil para ser trabalhado terapeuticamente. Sim. Mas eu tô conseguindo, né? O mais difícil eu tô conseguindo, né? Ficar limpo. Como que é, Márcio? A frase? Um dia limpo? Um dia limpo é um dia bem sucedido. Olha pra câmera aí, ó. Um dia limpo é um dia bem sucedido. Não importa. Pura verdade mesmo, entendeu? E o que tu me motiva também é que eu faço a minha essa autoanálise, né, diariamente, antes de dormir, entendeu? Né, para ver onde foi que eu errei. Né, no dia, né? Para me tornar certo uma pessoa melhor, certo no dia seguinte, entendeu? Mas tem que ser honesto com os sentimentos. Não adianta, né, querer tapar certo sol com a peneira. Hoje eu errei nisso, certo? Amanhã eu vou ser certo uma pessoa melhor, certo? Né, assim, certo? Eu vou tentar me corrigir, porque certa gente não é perfeito, entendeu? A gente erra, então, mas tem que ser certa consciência dos nossos erros. Uma vez um terapeuta me ensinou, Carlos Mariosa, ele falou assim, cara, o 10º passo, que é o diário, o inventário diário, você tem que fazer assim, você escreve o que aconteceu, eu falei isso, aí o Marcinho foi e me respondeu aquilo. Na hora eu senti isso, que foi um sentimento negativo. Nomeou, mas se eu tivesse em recuperação mesmo, eu deveria ter aprendido isso e entendido isso e pensado isso. Então aí você constrói... Essa autoavaliação que eu faço antes de dormir, certo, me ajuda muito, entendeu? Ajuda muito, você tá ser uma pessoa melhor no dia seguinte, entendeu? Certo? Não vai ser perfeito, mas a gente vai tentar ser uma pessoa melhor, entendeu? Tem uma frase que tem uma frase que diz assim, por que você vai ser a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa bem melhor? Né? É uma pergunta, por que você vai ser a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa bem melhor? Se você melhorar todo dia 1%, todo dia, ser um pouco melhor, 1% todo dia, no final do ano... Antes eu tinha vergonha de conversar comigo mesmo no espelho, né? Porque assim, certo, nunca fui certo orgulho pra ninguém, entendeu? Hoje não. Hoje você é referência, pô. Então tô sentindo orgulho de mim mesmo, né? E hoje, eu assim, certo, me olho no espelho e falo aí, esse aqui, certo, é o Marcinho. Esse é o novo Márcio, meu. E a família já deposita, assim, crédito em você, coisa, vai lá, Márcio, faz isso, faz aquilo. Outra coisa. Mudou dinheiro totalmente. Pra cá, dinheiro pra lá, entendeu? Autoconfiança, entendeu? Isso é... A chave virou, entendeu? A chave virou. Quando a chave vira, meu irmão. Agora eu tenho uma pergunta pra você, Márcio. Quando você estava limpo, ficou 4 anos limpo. 5 anos. 5 anos limpo. Aí você teve uma recaída, certo? Tive porque... Você podia ter morrido, achando né, Márcio? Que poderia tomar a cerveja ainda. Mas você... Aquela reserva, né, com álcool, né? Assim, isso que eu sempre tive, entendeu? A recaída, a gente não sabe se vai pra clínica, pra cadeia ou pro caixão. Você poderia ter morrido mesmo. Ter morrido. Né? Porque muito tempo abstinente, a pessoa usa, o organismo não tá mais acostumado, né, cara? Então, realmente... Já 5 anos puro, sem nada, entendeu? Podia ter morrido mesmo. Essa recaída foi feia, tá, filho? Eu passei quase 1 semana na rua. 1 semana, mano? 1 semana na rua. Com vergonha, né? Vergonha, né? Com 5 anos limpo, né, meu irmão? Porque são os 3 Cs, né? Volta a estaca zero, né, meu irmão? Cadeia, caixão, clínica. Aí tem calçada e... São 5 Cs, né? Tem calçada e cadeira de roda. Verdade. E os 3 Cs agora 5 Cs, que é a consequência de quem usa droga. Ou a pessoa vai para calçada, ou a pessoa vai para cadeira de roda, ou a pessoa vai para cadeia, ou vai para caixão, ou vai para clínica. Não tem outras. Não tem para outro lugar. Eu nunca vi uma pessoa ser bem sucedida usando droga. Se você já viu, me chama aí. Existe a diferença da sobriedade, assim... Mas tem a Cracolândia também, né, que é com C. Existe uma diferença, assim, por estar certo abstênio e, assim, certo para sobriedade, entendeu? Porque certo abstênio é só tapar a boca da garrafa. Sim. Então, mas as atitudes, assim continuam as mesmas. Isso aí. Entendeu? Se a gente não mudar as nossas atitudes, né? Aí é só questão de tempo, entendeu? O comportamento é muito importante. Fazer o movimento contrário, né? Esse termo aí, manejo clínico, precisa trabalhar isso, entendeu? Tipo assim, o antigo Sandro faria o que nessa situação? E o atual faria o quê? Então, se você começa a ver isso, o antigo Sandro não estaria aqui no podcast. Verdade. O antigo Sandro estava numa rave agora. E está aqui falando de dependência química para você, para levar fé, esperança e amor. E o nome do podcast é Uma Dose de Esperança, que são 3 doses de esperança para você, né? Eu acho que aí é a parte de ressignificar, recodificar, né? Porque eu faço entrego minha vida e minhas vontades na mão de Deus, na maneira como... Né, as vontades dele, né? Admito, aceito. E aí, só que aí às vezes eu tenho que me contrariar, né, cara? E só através dessa... Existe uma diferença de admitir para aceitar, entendeu? Porque você tá admitir, a gente admite da boca para fora, mas aceitar de coração, entendeu?
Aí que tá a certa diferença, entendeu? Mente aberta. Aceitar e que dói. Aceitar e que dói, entendeu? Aceitar dá Admitir um mole, vazio, mesmo. né? Você fala que admite assim, ó. Admito. E aí, mas tu aceita de coração? E aí? Aceitar a falência em todas as áreas da vida, o descontrole, meu irmão, né? soltar a ponta da toalha mesmo, entendeu? Ó. Não, e tem um médico que fala da memória bioquímica. Né? Memória bioquímica, os médicos não sabem explicar por que a pessoa fica 40 anos sóbria e depois da primeira dose ela volta ao primeiro quadro do início, como se nunca tivesse ficado sóbrio. Eles não conseguem explicar. Então, se a pessoa para com 30, fica até 70 e depois volta a usar e é como se tivesse com 30, entendeu? E o lance também que é importante, né, já que a gente tá falando de recuperação, é esse lance da fé, né, cara? Eu sempre fui um cara, assim, temente a Deus, sempre tive um lado espiritual, né? Minha mãe sempre também me ensinou isso desde pequenininho, mas eu sempre tive vergonha de falar sobre isso, sabe? Quando eu vou num culto, por exemplo, eu não tenho coragem de clamar com muito louvor, assim, de dar um glória a Deus alto e amém. Eu sou muito tímido com isso, né? Não sei se é porque eu estudei em colégio católico e tal, mas, pô, realmente é o que dá força mesmo, o que dá essa energia vital aí pra gente continuar nessa caminhada, né, cara? Porque a gente tem que aceitar. Aí se sente desamparado, vazio, inútil, né? Total derrota, falência. E aí vem o segundo passo, que é, pô, o poder superior, né? Eu posso retomar minha sanidade, né? Se eu vir acreditar num poder maior que eu. Então, realmente extrair força disso, né? É um trabalho, né, árduo, né, cara? Verdade. É um passo crucial mesmo, né? E às vezes eu sinto uma deficiência nisso, sabe? É difícil fazer essa busca, né, cara? Porque assim, eu vou num culto, vou numa palestra espiritual, vejo um conteúdo no YouTube, às vezes não é o suficiente, né? E tá aqui falando, assim, manifestando aí pra galera que tá assistindo, já é uma coisa que eu fico envergonhado, assim, não sei porquê, parece que eu me sinto culpado por ter traído Deus, né? Por ter sido tão abençoado na minha vida. Eu conquistei coisas que muita gente gostaria de ter conquistado, até hoje eu sou lembrado com o personagem. Sim. E eu me afastei de Deus, né, cara? Com certeza eu me afastei de Deus. A Leninha, que é a psicóloga, né, especialista em neurociência, neuropsicologia, que está cuidando do Serginho também, é uma ótima profissional, ela falou, né, até o que eu falei no SBT, a gente está trabalhando a autoimagem, autoestima e autoconfiança, né, do Serginho, e ajudar ele a atingir esses recursos internos que ele tem e muitas vezes não sabe que tem. As pessoas, como eu, você, o Massinho, né, a gente tem uma força muito grande dentro da gente, mas a gente não conhece ela como um todo. A gente conhece, de repente, uma parte dela, e se a gente estiver na depressão, ou estiver no consumo, a gente acha que a gente não é tão forte assim, a gente não sabe receber elogio, acha, esse cara está querendo alguma coisa, está me elogiando. Então, assim, isso que você falou é muito importante sobre a fé, né? Então, você vê, a Leninha falou um dia, Sandro, a gente precisa identificar para depois modificar. Esse é o processo terapêutico. Então, vamos lá. Você falou para mim agora, eu queria saber por que eu tenho vergonha sobre a fé, fico inseguro. Então, você precisa identificar o que te leva a ter isso, né, para depois você modificar. Esse é um trabalho que eu faço nos meus atendimentos, né, no geral. Esses dias aí eu estava atendendo uma esposa que está com dificuldade com o marido, e ela falou, eu tento fazer tudo ficar fácil. Eu falei, calma aí. Antes disso, ela falou assim, qual é a receita do bolo? Eu falei, não tem. Qual é a saída para mim? Não sei, vamos construir junto. Eu não vou tirar um coelho da cartola. Eu não sou mágico. A gente vai descobrir conversando aqui no diálogo da terapia. Aí eu fui perguntando, né, quantos filhos ela tem, o que ela trabalha, o que incomoda ela na vida dela, o que ela gosta de fazer, qual é o hobby dela. Eu fui conhecendo a pessoa. Aí do nada ela falou assim, não, mas eu tento deixar as coisas mais fáceis para o meu marido. Aí quando ela falou isso, eu falei, calma aí. Anotei o que ela falou, deixei ela acabar a fala dela, sem interromper, e falei assim, vamos voltar um pouco nesse assunto. Você falou para mim que você tenta deixar a vida do seu marido mais fácil. Como você deixa? Não, porque eu faço isso para ele, aquilo para ele. Ele quer isso? Você pergunta para ele o que ele quer? Ela não perguntava. Ela achava que estava facilitando a vida dele, mas estava dificultando.
Porque ela tinha que fazer o seguinte pro marido: como eu posso te ajudar? É o que eu pergunto, Márcio, como eu posso te ajudar? Me ajuda, cara, me traz um copo d'água que eu tô com sede. Não adianta eu trazer comida, você não tá com fome. Verdade. Eu vou tentar adivinhar o que você quer? Não. Entendeu? Isso é muito importante. Então ela está sendo a pessoa que se preocupa com o marido, quer o bem do marido, mas ela cria o desgaste, porque o marido só quer às vezes ficar em silêncio e ela fala sem parar, entendeu? Então a família às vezes, como está disfuncional também, ela quer ajudar e acaba atrapalhando, porque elas não são direcionadas à hora de falar, à hora de calar. Que tom que você vai usar? O tom é muito importante. O tom, cara. O tom ríspido é uma coisa, um tom harmonioso é outra. É uma maneira assertiva de falar e de agir. Assertiva. Assertiva. Como que está a sua relação na sua família agora de forma assertiva? Assim? Você não tem família 100% perfeita, né? A gente sabe Não, que... tem altos e baixos. Né? Tem dia que não está nada certo favorável, né? Tem discussões diárias, entendeu? Que a vida não é certo mar de rosas, entendeu? Todo problema tem prazo de validade. É só saber lidar com as dificuldades de forma assertiva, entendeu? Quem não tem problema é quem está no caju, no cemitério, né? Ou em qualquer outro relacionamento meu de 27 anos, é lógico que tem dias ruins, né? Sim, sim. Então, mas é... Assim, mas no geral, assim, vocês conseguem se entender? Aprendizado, nós conseguimos. Hoje sim. Hoje sim. Antes era a droga, estava ali no meio, hoje aí sim. já perdia a credibilidade. Porque aí, cara, você usa a droga, como que você vai expor uma opinião? Não tem como, você diferente. Não tem nem moral pra isso, entendeu? Exato, aí vem a moral. Não tem nem moral, Você perde a moral total. Eu tô resgatando certo meus valores por completo, entendeu? E isso faz muita diferença, entendeu? Verdade. Cara, recuperar a moral, né, Serginho? Eu passei com isso que você falou da sua paciente com a minha mãe, né, cara? Minha mãe sempre deixou tudo mastigadinho pra mim, sempre me ajudou muito. Todos os anos que eu fiquei na Malhação foi graças a ela, porque ela me ajudou muito, assim, fazendo assessoria de imprensa e tal, me ajudando na parte de coach mesmo, de ser ator. E acabou que isso, no futuro, gerou um egocentrismo em mim, eu fiquei meio estrela, fiquei meio acomodado também, meio preguiçoso, sabe? Então, assim, esse lance aí que você falou tem a ver muito, né, cara? Porque às vezes se eu tivesse sofrido mais, se eu tivesse correr mais atrás dos meus objetivos, talvez eu não tivesse feito metade das M's que eu fiz, né? Mas você era muito pequenininho, né? Você começou com quantos anos? Eu já era maior de idade, minha mãe fazia isso pra mim, eu já tinha 18 anos. Mas você começou com 3, né, como ator, não? Eu comecei como ator, comecei em publicidade, né, que eu era muito, assim, bonitinho, né, gostava de conversar, não era desinibido. Então, minha mãe me botou pra fazer publicidade na infância. E eu gostava. Aí depois, com 18, você já estava acostumado com ela fazendo as coisas pra você, né, cara? Aí com 18, 19, já veio aquele estresse, eu já estava meio assim, cansado, né, da rotina de gravação, dos trabalhos extras, das viagens, participar de eventos, né? Tava numa rotina já, vamos supor, tava 3 anos na Malhação direto, só que eu não tinha um convite para ir para uma novela, eu precisava continuar na Malhação para manter meu salário. Então minha mãe fazia de tudo para eu manter aquilo ali, para dar tudo certo naquele ano, para ver se eles me renovavam por mais um ano. E aí e aí ela me ajudava, ela decupava meus textos, ela me mantinha sempre na imprensa, fazendo assessoria comigo bacana, os amigos que ela tinha na época. E, de certa forma, isso acabou que foi disfuncional para mim, que eu realmente comecei a ficar confuso com tudo isso. Eu comecei a não me achar digno de merecer um personagem de destaque na Malhação. Comecei a não me ver assim... Merecedor. Merecedor mesmo, sabe? Pô, eu via os atores que entravam na Malhação, a galera cheia de vontade, conversando, animado, positivo. E eu sempre combatendo a minha frustração, minha depressão, sem energia. As pessoas não entendiam por que eu era infeliz, eu tinha um personagem bacana, tinha um carinho do público, tinha tudo assim, perfeito para curtir a vida numa boa, e eu tinha momentos de mágoa, de tristeza, né? Alimentava uma melancolia extrema. Assim. Interessante o que o Serginho está falando, porque muitas famílias, elas erram tentando acertar, né? Elas querem acertar, né? Qual é o pai que não quer o bem do filho? Mas também tiveram, de repente, uma criação confusa também, né? Não, mas com certeza, tudo que minha mãe... Eu sou muito grato à minha mãe, né? Tudo que eu conquistei foi graças eu devo, assim, mais que 50% a ela. Sim. E, realmente, outros atores que não tiveram
uma mãe como eu tive, É. acabaram confiando em outras pessoas que se arrependeram depois, acabaram... Ou de repente nem deram certo, porque a sua mãe teve constância. Ou tiveram que recomeçar mesmo, tiveram que recomeçar, ter outras oportunidades mesmo. Sua mãe teve constância, ela não desistia, né? Ela estava sempre te colocando nos lugares, e tem muita mãe, igual escolinha de futebol. Se a mãe não ficar levando toda hora pro treino, o cara esquece e para. Agora, tem muita gente que dá certo como jogador, mas se você for ver a história, foi a mãe acordando 4 da manhã, arrumando o garoto e levando ela para os testes, né? Então, assim, é muito importante essa constância da sua mãe também, né? Todo mundo tem qualidades e defeitos, e sobre essa família aí que eu estava falando, que eu falei que a mulher queria deixar tudo mais fácil, estava deixando tudo mais difícil, depois da sessão de terapia ficou tudo bem, cara. Eles estão ótimos, eles se entenderam, um pediu desculpa para o outro, estão indo viajar, entendeu? Uma sessão de terapia acabou dando certo ali, não foi uma, né? Eu atendo toda semana, mas assim, é um processo, sabe? O processo é lento e doloroso, e muitas vezes eu falo coisas que a pessoa não quer escutar, entendeu? Ela não quer escutar. Mas é importante, né? Eu falo com jeito, falo, ó, será que você não está sendo muito dura com a pessoa? Será que você não está cobrando demais? Será que você não está se cobrando, né? E cobrando o outro? Às vezes a pessoa quer enfrentar tudo o tempo todo, e às vezes é só ficar calado, deixar a poeira baixar. Eu costumo falar que a raiva é igual uma lama na calça. Você só tira uma lama da calça depois que a lama seca. Tem que esperar a lama secar. Se a lama estiver molhada, você não tira ela da calça. Então a raiva é tipo a lama. Às vezes você está com aquela raiva, espera um pouquinho, pede 24 horas para você, pede 24 minutos, pede 24 segundos, toma uma água, fala assim, caramba, se fosse antes eu falava isso, aquilo, mas hoje eu vou segurar a onda, sabe? Eu estou com um paciente que eu estava fazendo acompanhamento dele, muito interessante. E teve um dia que ele estava num dia ruim no acompanhamento. Aí ele estava nervosinho, ríspido, eu fiquei na minha. Aí daqui a pouco eu falei para ele assim, olha só, se você não quiser o meu acompanhamento, a gente para, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar forçado aqui do meu lado. Você gosta de mim, está comigo há mó tempão, hoje você não está num bom dia? Ele, não estou num bom dia hoje não, me deixa em casa. Eu falei, tá bom, eu te levo para casa. Aí na hora que eu estava levando ele para casa, ele falou assim para mim, engraçada, a minha mãe me deu tudo até os 18 anos, não deixou eu fazer nada. Agora com 19 ela quer que eu seja independente. Por que ela não me ensinou quando eu era pequeno? Você está me entendendo a cabeça do garoto? Também tem que entender esse lado, né? Muitas famílias querem uma independência do filho, mas também não trabalhou isso lá atrás, entendeu? Então isso também gera uma frustração e que gera um consumo de drogas, né? A pessoa ela vai usar droga também para anestesiar os sentimentos. O que me deixa muito motivado hoje também hoje o meu certo proceder diário, né, tá refletindo para a família toda. Até para minha sogra também, certo cozinhar, ela certo cozinha com outro ânimo, com outra certa energia, certa minha esposa, a atmosfera da casa mudou. A live do meu filho, tudo. O filho do Márcio é o rei da live, né, Márcio? Fala aí, o orgulho do filho. A Luqueta tá voando. Tá voando. Forguete. E aí eu sei que reflete para todo mundo, entendeu? E isso aí, certo, me faz bem, entendeu? Assim, poder ver eles certo, felizes, isso me faz muito bem, entendeu? Não, e eu já te vi. A energia da casa é outra. Eu já te vi no consumo e já te vi sóbrio. Você já me viu antes e depois, pô. A gente já tá junto nessa jornada aí, certo, há muito tempo. Tu me ajuda muito diariamente, eu entendeu? Sei disso, você também. A minha família tá muito feliz, assim, certo, por eu estar nessa caminhada com você. Sim, eu sei, pô. O Bruninho fala, caraca, eu posso. Bruno, Thiago, Bruno. Eles te amam, cara. Te amam. Disso. Te amam, entendeu? Eu sei que eles gostam muito de mim. E eu faço isso de coração. E eu vejo você hoje... Você é um cara exemplar, meu irmão. Eu vejo você hoje... Brigadão, Marcinho. Eu vejo você hoje feliz, alegre, sóbrio, e você é muito divertido. Consegui resgatar, né, cara? Essa minha felicidade, né? Que tava presa. Tava estagnado. Tava. Eu tava no Vale das Sombras. E interessante que quando eu parei de usar, eu demorei para recuperar o meu emocional. Eu demorei, cara. Porque eu sempre fui um cara brincalhão, divertido. Eu perdi a alegria de viver. E tu vê hoje, essa pessoa que eu sou assim diariamente, entendeu? Sim.
essa é a minha natureza humana. Brincalhão. Esse é o Márcio antes de usar drogas. Prestativo. Consegui resgatar aquele Márcio antes de usar drogas. Resgatou. Viu? Você que tá precisando de uma esperança, dá um sinal aí pra ele. Consegui resgatar aquele Márcio. Entendeu? Aquele ser tão sonhado Márcio, entendeu? Hoje eu tenho orgulho de falar isso, entendeu? Resgatou. É com muito orgulho que eu falo isso. É possível, né, Márcio? É possível, é possível. Não é fácil. Seriedade, certa dedicação, certa honestidade, humildade, entendeu? Honestidade com os nossos sentimentos, entendeu? Assim, Serginho, se tiver num dia ruim, né, você desabafa com o Sandro. Sinaliza. É um cara pra ajudar, entendeu? Sinaliza. Hoje não tô num dia bom. Identifica isso. Tô com os pensamentos meio, né? Tem que ter humildade também para reconhecer. A vontade vem através do pensamento, sabe disso, né? Tem dia que tem que meio que aceitar mesmo. Eu tô na bad hoje, não adianta nem tentar lutar contra. Tem dia que a gente tá ruim. Às vezes tem que se dar o luxo mesmo de ficar mesmo mais introspectivo, né? Você vê, o meu emocional, eu sou um cara divertido, né? Meu pai foi médico, as pessoas chegavam chorando no consultório dele e saíam sorrindo. Meu pai era brincalhão pra caramba, e como médico, ele tinha vários consultórios, assim, né, na clínica do meu pai. Aí tinha o do meu pai e o dos outros. Dos outros vazio. Do meu pai lotado, 50 pessoas só queriam o meu pai, não queriam o outro, porque o meu pai, as pessoas chegavam chorando, as pessoas saíam sorrindo. Meu pai era um palhaço, além de médico. Então eu tenho a energia do meu pai e da minha mãe que vocês conhecem, né? Que tem um astral pra cima, juventude, positividade, alto astral, otimismo. Imagina, eu 1 ano sóbrio, perdi a alegria da vida, perdi a alegria. Vivia meio deprimido, preocupado, falava, poxa, mas eu perdi meu humor. Eu fiquei preocupado, será que isso é para sempre ou não? E aí que eu descobri na pele, porque muitas pessoas voltam a consumir. Porque elas não esperam passar essa fase. Porque essa fase, ela altera de cada um de cada caso um caso. Mas no meu caso, eu fiquei uns meses sem humor e retomei. Hoje eu tô voando aí com o meu humor. Resgatar também. Resgatei meu humor. Eu também. Mas tem gente que não resgata e volta a usar, porque associa ao consumo a liberdade ao humor. Esse aqui é o verdadeiro Márcio de hoje, exatamente. Entendeu? Hoje você é um verdadeiro Márcio. Hoje sou eu de verdade. E as pessoas muitas vezes falam assim, pô, eu quero voltar a ser alegre, vou beber, vou consumir, entendeu? Só que é uma coisa falsa, né? Você sabe que a droga joga para cima e depois joga para baixo. Falso prazer. Então, assim, dura muito pouco. Então, mas muitas pessoas que ficam... Eu já ouvi muito isso. Pô, tô 1 ano sóbrio, tô azedo, não tenho paciência para nada, tô pessimista, vou voltar a usar. Aí eu falo para a pessoa assim, segura mais um pouco, segura mais uns meses que seu humor vai voltar. Tu sabia que esse meu jeito de ser, você cativa muita gente? Sim, pô. Você tá alegre, você é simpático, você tá agradável. Cativa, você pô. faz muitas amizades também, que eu sou um cara fácil de fazer amizade. Sim, você se dá bem com todo mundo, pô. Todo mundo gosta de tu. O futebol, lá, cadê o Marcinho e tal? Às vezes eu sou... Assim, você é tão alegre, você assim, né, pô, tão feliz que... Engoliu um palhaço. Pô, tu bebeu, você tomou alguma coisa? Pô, vale não. Esse é o meu natural, entendeu? Parece que a gente engoliu um palhaço, né, cara? A gente fica sempre... Não, e o Serginho já tá retomando, você já tá brincando, já tá, né, você tá retomando. Assim, Serginho, essa motivação de ficar limpo, a gente tem que resgatar ela, entendeu? O prazer de ficar limpo. Alegria da sobriedade. A alegria de ficar limpo. O prazer. Esse o resgate. Conquista isso, meu irmão. Já era. É esse o resgate. Quando você resgatar a alegria da sobriedade... Ter o prazer de ficar limpo, entendeu? Aí já era. Pô, aí você não vai precisar de nada mais. Vai precisar. Pô, vai precisar de droga pra quê? Quando alcançar isso, meu irmão. Entendeu? Hoje o segredo é esse, né? Eu costumo falar que o comprometimento emocional é o combustível da vitória, né? Eu estou comprometido comigo mesmo. Mas eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de receio desse lance da farra, de dar risada, de se divertir, que eu sempre associei isso a alguma substância, né, cara? Então, assim, por isso que eu prefiro ficar mais na minha. De vez em quando eu até dou risada de alguma coisa, assim, mas eu já fui muito de dar risada forçada, desde a adolescência, sabe? Eu conquistava as pessoas por causa da minha risada forçada. E hoje em dia já não é mais orgânico pra mim. Eu também gostaria de ser um pouco mais alegre, né? Mas você cara. De manifestar mais, de imprimir mais aquele, você aquele personagem cômico, né? Que eu sou lembrado até hoje.
Mas eu tenho um pouco de receio, tenho medo mesmo de extrapolar, sabe? De faltar com respeito, de rir de uma coisa que não é pra rir. A pessoa, pô, tá rindo por quê? Eu tô falando sério, sabe? Então eu fico meio que grilado com isso, Marcinho. Eu gostaria de ser mais alto astral, assim, que nem você tá falando, mas... Cada um tem seu jeito de ser, né? Não, mas você é, cara. Eu vejo que você é, só que você tá muito no início ainda. Aos poucos, hoje entendeu? faz o quê? 30 dias que ele tá sóbrio na sociedade. Hoje crava 30 dias. Parabéns, garoto. Tá aqui. Valeu. Isso aí, pô. Serginho. 30 dias na sociedade é diferente de... Aqui fora que você tá à prova de fogo, meu irmão. Um dia limpo aqui fora, você tá equivale a 10, filhão. Ó, Equivale a 10, eu sei que me falaram, eu nunca vivi, né? Por isso que vocês serão ótimos terapeutas, ótimos acompanhantes, com diploma na mão, estudando, pegando o diploma, já com a experiência adquirida comigo aí, para lá e para cá, palestra, né? O Serginho fez uma palestra, eu vou te levar lá, numa comunidade. Então, assim, vocês estão avançando na prática do acompanhamento terapêutico e da terapia. Falta só o diploma, vocês vão tirar. Mas vocês têm uma experiência que eu não tenho. Eu nunca fui internado. Eu nunca tomei remédio. Eu estou há 13 anos sóbrio, 9 anos como terapeuta, já ajudei mais de 5 mil vidas, mas na hora que a pessoa chega para mim no atendimento e fala assim, eu fui internado, você sabe o que é isso? Eu falo assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca vivi. O que eu sei da internação que trabalha 3 pilares, o sono, dormir no horário, acordar no horário, a alimentação, horário para comer, né, tem os lanches, tem um período, e a atividade esportiva, né, que é o esporte, que é importante, que libera a dopamina, a serotonina. É tudo regrado, né? Tudo Com regrado. horário certinho, entendeu? Tipo, certo regime, certo militar, entendeu? Isso que eu queria saber, porque você tem 10 internações e você tem 12, então estão 22 internações vocês dois. Então eu quero saber, assim, quais as dificuldades e quais as atividades que facilitaram vocês nessa internação aí. Fala aí, Marcinho, depois o... O que dessa última agora? Essa última internação minha aí, essa foi aonde eu vi que isso realmente não dá mais para mim, entendeu? Dessas 10 internações que você teve... Essa foi a gota d'água, entendeu? Toda a sua família realmente eu não soube, suporto né? mais esse processo, entendeu? Que é muito sofrido, né? É para mim, certo? Para minha família também, entendeu? E hoje eu consegui ter aquele certo despertar espiritual. E, entendeu? Da minha certa rendição, certo? Assim, certo? Perante a minha certa realidade, entendeu? E hoje eu tô lúcido, entendeu? Certo? Para saber certo? O que certo? Realmente eu quero para minha vida, entendeu? E os bastidores dentro lá, foi involuntário ou foi voluntário essas 10 internações? O Bruno e o Thiago e a família toda viu tudo de perto? Realmente eu não queria de verdade, certo? Parar definitivamente, entendeu? Era só dar um tempo, entendeu? Mas essa minha última agora, eu tive que soltar a ponta da toalha. Então, certo? Mais por mim, entendeu? Certo? Não pelos outros. E lá, era mais pelos outros. E lá dentro, você chorava com saudade? Você fazia real sentimento, né? Tem aquele certo real sentimento, né? Quando bate a mesmo, a gente vê certo. Você se sente preso? Os danos que a gente fez pra família, certo? Pra gente, entendeu? Eu me sentia preso, né? Sentia preso, né? Sentia preso, né? Clínica certo fechada, certo? É complicado, né? A gente fica certo refém dos outros, né? E a família que levou? Família que levou. E você, Serginho? Olha, as minhas 2 primeiras internações em 2016 e 2017 foi um susto e foi um momento de partilhar, de tentar identificar todos os gatilhos, as reservas, ver as vantagens e desvantagens do uso, realmente só ficar 24 horas ali em função do meu momento, do meu nível espiritual, de absorver os conteúdos de literatura, né, as palestras terapêuticas, mas eu ainda tinha esses momentos de questionar, assim, mas poxa, eu ainda via as vantagens do uso, né? Eu ainda não entendia, eu ainda relutava muito com isso. Agora, na minha internação, quando o Benjamin estava para nascer, foi uma internação de muita oração e muita emoção mesmo, muita fé, porque eu entendi que eu tinha que estar ali naquele momento, que eu não ia ver meu filho nascer, mas para que tudo desse certo, para que a Dani tivesse uma boa hora, que o Benjamin nascesse perfeito, com 10 dedos, com 2 orelhas, um nariz, uma boca, eu tinha que sofrer aquilo ali, tinha que sentir aquela dor, orando de manhã, de tarde, de noite, rezando terço e cantando louvor
e falando de dependência química, de recuperação, entendeu? Só que aí teve momentos também muito desgastantes, muito emocionais mesmo, de conflitos existenciais, de ter medo do futuro, né? Medo do que seria no futuro. Eu ainda não tinha assumido para a imprensa, para o mundo todo, a minha condição de dependente químico, né? Então eu ainda via isso como um tabu muito grande, né? Eu ficava ainda em conflito com tudo isso, né? Tem todas as questões aí que envolvem, né? O uso de substância lícita e ilícita. Agora, essa minha última internação agora foi muito tranquila, foi muito suave, porque o pessoal me recebeu muito bem. Foi uma internação que eu não estava gastando meu dinheiro para estar lá. Então, realmente, eu estava sendo ajudado. Então, eu consegui aguentar por mais tempo, sem sofrer tanto, né? E pude também absorver, colher cada parte positiva de cada conversa que eu tinha com cada um, realmente aprender um pouco e me sentir sereno com todas as conversas, com todos os contatos que eu tinha, até com as brincadeiras, dar risada e tudo mais. Mas nas outras que eu tive que gastar do meu bolso, a internação, realmente foi mais assim difícil eu ter que aceitar que eu precisava daquilo, sabe? Interessante você me falar e avisar para o pessoal, porque muitas clínicas elas aceitam convênio médico. Muita gente não sabe disso, tá? Então, assim, tem clínicas que aceitam convênio, que aí você já paga o convênio e o convênio cobre a clínica. Mas no caso lá dessas clínicas todas que vocês juntos, né, 10 internações, 12, juntos 22 internações, vocês tinham alguma alegria lá dentro? Ou era mais tristeza? Ou tinha uma esperança? Né? O nome do podcast é Uma Dose de Esperança. Qual era a esperança que vocês tinham lá dentro quando saísse? Não, quando sair eu vou usar drogas de novo, eu não quero nem saber porque eu estou no controle, autossuficiência. Ou não, quando eu sair eu vou ser uma pessoa sóbria e tentar viver uma vida diferenciada. Queria saber um pouco assim, o que passava pela cabeça de vocês. Eu sei que da saudade, da tristeza, né? Costumam falar que dentro da clínica você sente saudade de tudo, né? Até para sair da clínica, né, também. Porque ninguém quer ficar preso, né? Não deixa de ser uma prisão, assim, né? Vocês ficam lá, não tem liberdade. Vocês têm horário para comer, horário para dormir, né? Dentro da clínica, às vezes, tem de tudo. Tem pessoas que estão ali passando um pano para a família, que vão voltar a usar de vez em quando. Tem pessoas que estão ali realmente pedindo ajuda, pedindo um socorro, que tem que sair das ruas, tem que ficar num lugar seguro para assumir mesmo que fez alguma besteira, aprontou na rua, tá devendo. Pegou mulher de algum traficante, sei lá. E aí rola aqueles papos da ativa, né? Sim. Às vezes rola um papo da ativa, às vezes você conta uma história assim da ativa e você não dá aquele desfecho triste de entender a consequência negativa que aquele ato infracional teve. Sim. E aí bate aquela saudade, né? Aquela memória eufórica, né? Como falam. E bate uma saudade do cheiro, do gosto, do efeito da substância. A memória é associativa, né? Associa, né? A substância. Mas, por outro lado, o que fortifica mesmo é pensar assim, lembrar do passado, lembrar de todos os aprendizados do passado, as oportunidades perdidas, né? Pensar positivo que tudo pode ser reconquistado, eu agora mais forte, com mais preparado, com mais autoconhecimento, Sim. com mais serenidade, controlando meus impulsos. Sim. E... Essa foi a última, né? Essa foi a última clínica para você. Você está decidido a não ser mais internado e adquirir essa nova maneira de se viver, né? Viver totalmente sóbrio, sabendo que você não pode ir na primeira dose, como o Marcinho também. Você também sentiu isso? Senti. Na clínica? É muito sofrimento, né? Eu tenho certa esposa, né? Eu tenho filhos, né? Eu chorava diariamente, entendeu? Não é fácil não, isso não foi fácil não. Mas essa minha última agora, essa internação, né? Ela serviu de lição mesmo, entendeu? Essa foi certa gota d'água, entendeu? Assim, nunca mais, eu não mereço mais passar por isso. Só por hoje nunca mais. Ela é muito deprimente, entendeu? É muita angústia, cara. Eu teve momentos que eu também pensei que eu não ia sobreviver, não. Porque tanta angústia, dói tanto o peito que se contar ninguém acredita, cara. Como é que o coração tá batendo ainda? Só entende lágrimas quem já chorou, né? Não tem nem mais força pra chorar. É muito sofrimento, irmão. Só quem passou, né? Só quem passou. Você não dá nem pra te falar, entendeu? Porque não dá nem pra descrever. Só quem passa que sabe, entendeu? E é uma coisa que eles falam lá que realmente é verdade. Dá valor pra não voltar mais. Depois que aprende esses conteúdos todos sobre dependência química, sobre recuperação, depois que você aprende 12 passos e tenta vivenciar essa programação espiritual, não tem mais como usar em paz. Sim. Pra tu ver, eu usei uma dose assim, eu usei 2,5 gramas de uma cocaína mais pura,
fiz aquela live angustiado, ameaçando meu pai com a barra de ferro, entendeu? Então, assim, já com medo de ser resgatado, medo de não querer ir pra clínica, porque eu não queria perder meu filho, e, poxa, não queria perder minha liberdade. Foi isso que levou a fazer a live? Foi, eu tava com a barra de ferro, não era nem pra ameaçar o meu pai, era pra... Porque eu já tava achando que os socorristas estavam dentro da minha casa, escondido, pra me levar, porque por causa da dor, o sofrimento que é de estar naquele lugar. Tem momentos muito ruins, que você tem que se privar da sua liberdade, tem que acostumar com a galera que, né, não é da sua família, são amigos que você faz ali, e um ambiente pequeno, às vezes muita gente. Então tem momentos muito difíceis, né, de estar num CT. Da família, né, cara? Tem CTs e CTs, né? Eu nunca fiquei num CT assim de alto poder aquisitivo, né? Sempre fiquei em CTs populares, né, de 1.000 a 1.200, 1.500 reais por pessoa. Então acaba que é desgastante, é sofrência, né? O que me levou ao consumo de droga, é melhor eu falar por mim, né? No meu caso, 20 anos de drogas, 3 overdoses, eu tentei o suicídio, né? Então eu também cheguei no fundo do poço. O que me levou a usar droga foi uma vida disfuncional, uma família que brigava muito, me senti rejeitado, frustrado. E vocês? O que levou vocês a usar droga desde lá no início? Foi curiosidade? Você me sentir pertencente ao grupo? Foi aquela galera, efeito manada? Tá todo mundo usando, eu vou usar também? No meu caso, a maconha foi inclusão social, porque eu admirava alguns caras que já tinham fumado e que eles eram prósperos no âmbito social, no âmbito amoroso e tal. E aí já a cocaína foi uma coisa assim que eu tenho déficit de atenção, eu tenho problema com concentração, né, tenho hiperatividade, e realmente quando eu usei aquilo ali, fez um tchum na minha cabeça que foi marcante demais, eu fiquei com muito medo de me viciar. E aí já depois, com 20, 21 anos, quando eu já estava já muito cansado do trabalho na malhação, muito desgastado, já não estava mais conseguindo dar conta de... Muita cena, né? Muita cena de me emocionar e dar valor pro carinho do público. Eu já estava muito automático, muito robótico. E aí eu comecei a usar para me dar ânimo de continuar na jornada, como se fosse uma energia extra, assim, um gás, né? Artificial, karmático, mas honesto na proposta que ele oferece ali. Foi o combustível do momento, né? Isso. Mas também tem o lado ruim, né? Porque acaba que vira uma muleta e quando não tem, você fica mal-humorado, fica frustrado, muda o humor, vira outra pessoa, você começa a desenvolver dupla personalidade. É isso. E começa a deixar todo mundo confuso, né? Se a pessoa é merecedor de ter tantas oportunidades, portas abertas. E você também, Marcinho, porque os seus filhos eram pequenos, né? Na época que você começou, né? Ou não? Você começou e depois foi pai, ou você foi pai e depois começou? Então, eu comecei com 17 anos, né? Não, você morava com o Bruno ainda? Bruno? Eu morava com a minha avó. Qual foi a época que morou você, o Bruno e o Thiago Galhaço? Foi no ano de 98, mais ou menos. Você tinha 15, eles tinham 12, né? Por aí. Não, eu sou 5 anos mais velho que o Bruno. Então tinha 15 e tinha 10. Eu sou 5 anos mais velho que o Bruno. E aí eu tinha esse vazio, assim que não fui certo criado nem por pai, nem por mãe, né? Aí sempre tive esse vazio. Você teve esse vazio. Esse vazio. E essa droga, tipo, supriu esse vazio, entendeu? Então pode ter sido isso, né? A cocaína, algum vazio que a gente quer trauma de infância, entendeu? Uma fratura emocional. Tem que saber buscar onde. Buscar onde. Entendeu? No meu caso, trauma de infância. No meu caso pode ser que seja isso. Eu perdi meu pai com 9 anos. Pode ser essa fratura emocional que eu coloquei a droga também. Mas e aí? Não fui criado nem por pai, nem por mãe, entendeu? Aí você foi criado pela Lúcia, né? Não, pela minha avó primeiro, que era essa mãe da Lúcia, né? Mãe da Lúcia. Lúcia Galhaço. Isso, da Lúcia Galhaço. Que essa minha tia, essa minha madrinha, né? E aí você gerou isso tudo, entendeu? E eles eram menores, então você cuidava deles. Mas nessa época você não usava, né? Não, ainda não. Ainda não. Foi só quando você ficou maior, né? Foi. As amizades também, né? As amizades influenciam muito também. É assim, certa curiosidade também, né? Curiosidade, amizade. O antro também, né? Baile funk, essas coisas, né? Aí, pô, não, energia negativa, entendeu? Só te leva pro mal, mano. Mas eu sempre tive muito conselho bom da minha família, eu sempre conheci pessoas que usavam, que às vezes eram patrões e viraram assim, empregados da própria empresa em que eram patrões, que começaram a ter falência em todas as áreas da vida. Então, desde pequenininho, sempre tive consciência que a droga realmente destruía a vida. Por isso que quando eu vejo um comentário na internet de alguém falando assim, ele não faz mais do que a obrigação dele de estar limpo.
Ele não devia nunca ter usado. Eu curto esse comentário, entendeu, Sandro? Porque realmente eu tive toda a preparação para não cair nessa armadilha e eu fui infeliz pela minha própria cabeça. Não foi ninguém que me teleguiou, não foi amigos. Todos os meus amigos, até os que bebem, que usam escondido, que eu não sei, nunca me ofereceram. Sempre souberam que eu não poderia usar, que eu sou um cara assim que sensitivo, né, cara? Acredito na luz, né, no bem. Então, assim, nunca... Eu fui teimoso pela minha própria cabeça. Eu achei que eu ia enganar todo mundo, que eu ia ser genial usando. E me arrependo muito. E é isso, cara. Mas agora você se perdoou. Me perdoo. 30 dias limpo Mas hoje. sou responsável pela minha recuperação. Isso. Tenho que estar bem, tenho que estar otimista, tenho que tirar forças para ter meu cognitivo legal, poder ter memória para lembrar do que eu estou falando e me expressar bem, verbalizar. Conseguir, né? Ter autenticidade aí nos meus comentários, nas minhas falas. Mas verdade, né? Um dos segredos... Saber o que eu tô sentindo. Um dos segredos é se cobrar menos, tá? Uma dica aí para você. Faz um diário dos sentimentos, nomeia suas emoções. Nós temos 4 emoções básicas. Raiva, alegria, medo e tristeza. São básicos. Então, nomeia, pega uma caneta, um papel lá, pega um caderno e fala, hoje... eu me senti feliz por ter ido para a praia, ter jogado futevôlei. Me senti vivo. Ou, hoje fui na padaria, o cara brigou comigo por causa de um troco e isso despertou uma raiva em mim, mas eu consegui ser educado mesmo assim com a pessoa. Então, isso é legal, porque você vai começando a escrever suas emoções, seus sentimentos e começar a entrar em contato com você mesmo, né? A diferença de emoção e sentimento é isso. Sentimento ele é construído, a emoção é repentina. Exemplo, você está dirigindo, o cara te dá uma fechada, você fica com raiva, você xinga o cara, é uma emoção. Mas se você construir isso todo dia, vira um sentimento. Verdade. Então você não deixar isso virar um sentimento, entendeu? Assim, poxa... eu preciso me crucificar. Não, agora você precisa se perdoar. Né? Se perdoar porque hoje você é um novo homem, né, cara? Você hoje vai fazer daqui a pouco 40 anos, tá limpo hoje há 30 dias na sociedade, ficou quase 1 ano numa clínica, tem um filho de 3 anos que precisa de você, né? A mídia está a seu favor, as pessoas estão a seu favor, né? A gente está fazendo as atividades juntos, nós 3, o Márcio está te ajudando também pra caramba, você está ajudando o Márcio. Verdade. E tá tudo dando certo, cara. O negócio é ter paciência, um dia de cada vez. Agora, para encerrar aqui, vamos mandar aqui, vocês também, uma vez cada um aí, eu vou também mandar aqui, uma dose de esperança, que é o nome do podcast. Né? A dose de esperança que eu dou para você é, acredita em você. Acredita em você. Você tem uma força dentro de você maior do que você imagina. Você é capaz de viver sóbrio, sem álcool, sem droga, sem jogo, tá bom? Um beijo no coração. E você, Marcinho? É assim, se tu realmente tem que acreditar mesmo, entendeu? Que se tu realmente, se até é possível, se tu viver sem drogas, entendeu? Isso aí. Eu espero que você aí de casa consiga ouvir a própria voz do seu coração, consiga ter uma intuição positiva aí, não se arrependa das suas escolhas, aprenda com cada lição e realmente respeite também quem gosta de você, quem se preocupa contigo, dê valor e se permita engatinhar emocionalmente, às vezes, seguir o sugerido, ter obediência, disciplina, doutrina, mas sem perder a personalidade, né? É uma dicotomia paradoxal itinerante, mas é isso que eu desejo para você, que você consiga fazer o melhor impossível. Valeu, galera. Positividade, sobriedade. Isso sempre. Valeu. Valeu.